Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse vídeo é a explanação do capítulo 1 do livro Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, que é o livro da vez do Clube de Leitura. Nós estamos fazendo a leitura desse livro, que eu considero muito importante e essencial para esse momento de transição planetária, de transição de consciência. Como a gente viu no vídeo anterior sobre a introdução desse livro, a gente foi convidados a entrar numa jornada de autoconhecimento junto com o Prembaba, que é o propósito um dos grandes propósitos desse livro. Na introdução, a gente viu que o Prembaba ele traz vários sintomas no mundo que comprovam que nós estamos desconectados da nossa essência, da nossa verdadeira identidade. E quando nós estamos desconectados da nossa verdadeira identidade, a gente cria distorções na nossa vida material. Então, ele mostra que nós estamos completamente se desfazendo da natureza, nós estamos sem consciência ambiental nenhuma, nós criamos teorias e mais teorias para comprovar que nós somos o centro da criação, para comprovar a nossa ideia de que nós somos superiores a tudo e a todos. Ele chama de egoísmo a doença do ego. Então, quando o nosso ego ele chega numa proporção tão grande, somada à desconexão da nossa origem espiritual, a gente vê o egoísmo acontecer, que se desdobra em vários sintomas que a gente consegue ver no mundo. E aí ele fala, então, sobre todos esses sintomas que a gente é capaz de observar no mundo, sobre a desconexão humana atual que a gente vive, mas ele também diz que tudo isso faz parte do jogo divino na Terra, que o esquecimento faz parte de estarmos aqui encarnados. Só que quando esse esquecimento ele chega num extremo, que é o nosso caso atual, a gente acaba vivendo o obstáculo da evolução. Quando a gente esquece muito, o que acontece é que o esquecimento, ao invés de ser uma mola propulsora para a gente evoluir, ela se torna um obstáculo à nossa evolução espiritual e material. Ele fala que essa desconexão da nossa verdadeira identidade faz com que a gente evite a evolução material também, não só espiritual, mas é material, porque a gente se esquece do nosso verdadeiro poder. E aí a gente não avança em nenhum dos âmbitos. E aí ele fala, então, desse jogo divino, fala que o esquecimento faz parte desse jogo divino, e ele diz que o antídoto para tudo isso, tanto para os sintomas do mundo quanto para a nossa vida individual, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a única forma da gente não se extinguir enquanto espécie, de nós não evaporarmos daqui da crosta terrestre. E aí, então, ele termina a introdução convidando a gente a embarcar nessa jornada de autoconhecimento, que é o que o livro propõe, entre outras coisas. E chegamos nesse ponto agora, que é o início do capítulo 1. Como você já sabe, eu vou apresentar alguns slides para poder estimular a sua percepção e a sua compreensão sobre esse assunto, sobre os assuntos que a gente vai ver. Tem pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais sensoriais, pessoas que são mais visuais. Então, eu quero abraçar a todos, por isso eu preciso trazer diferentes estímulos aqui. E eu acho também que é uma forma, independente aí de qual seja o seu sentido mais aguçado, é uma forma da gente aprofundar e memorizar também os conceitos. Quando a gente visualiza esquemas, cores, resumo do que a gente falou aqui de uma forma visual e também de uma forma esquematizada, é algo que engrandece a nossa compreensão, a nossa aprendizagem. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Enquanto eu compartilho aqui, deixa eu lembrar você que o que eu falei na última aula, no último vídeo, que quando você não compreender qualquer conceito, está lendo o livro, não entendeu alguma coisa, volta, releia. Eu falei alguma coisa, ficou confuso, volta o vídeo, é gravado, assiste novamente, tá bom? Esse livro, como eu falei, ele é objetivo, eu considero ele, assim, um resumão da nossa jornada aqui na Terra, mas também é muito complexo com temas que mexem muito na nossa estrutura interna. Por isso que o nosso ego, ele pode reagir à compreensão. Então, não desista, tá bom? E também, se a minha tela aqui do vídeo ficar na frente, não tem problema, porque eu vou ler tudo que estiver no slide. Então, bora lá. Esse é o livro da vez, Propósito, a Coragem de Ser Quem Somos. Calma, isso aqui é a introdução. Deixa eu abaixar aqui.
Chegamos. Tô num lugar diferente hoje que eu tô viajando. E, e aí tô em meio à natureza, vendo meu filhão ali deitado, bonitão. É bom, né, a gente mudar o ambiente. Sejam bem-vindos, então, ao capítulo 1, agora oficialmente, das páginas 18 a 33, se você quiser acompanhar no livro. E eu decidi dividir o capítulo 1, mas provavelmente todos os capítulos, em mais de uma parte, porque ao fazer os slides, eu percebi que tem muito assunto e ia ficar muito sobrecarregado para todos nós a compreensão do capítulo se a gente visse todos eles num único dia, numa única explanação. Por isso eu resolvi separar. Então agora a gente vai ver os capítulos por partes, para que a gente possa ter um entendimento, para a gente não sobrecarregar o nosso sistema, para a gente não resistir mais às novas informações, tá bom? Então, nesse vídeo, no capítulo 1, parte 1, das páginas 18 a 22, a gente vai ver a parte que o Prembaba chama de Nasce um Potencial. No Nasce um Potencial, ele fala sobre o princípio da ideia de eu, ele fala sobre as sementes do amor, ele fala também sobre os desafios do crescimento. Vamos começar o capítulo 1, então. Ele fala, então, que nesse plano físico, para a gente fazer uma viagem, a gente precisa de um meio de transporte. E no que diz respeito ao trânsito da alma rumo à consciência divina, que é o destino final de todas as almas, a gente precisa passar pela consciência humana. Ele fala então que a consciência humana é uma etapa necessária para a gente chegar e se fundir ao todo um dia. E para vivermos essa experiência aqui na Terra, usufruindo de uma personalidade humana, se faz necessário um veículo, pois o espírito não teria como viver essa experiência sem um ego e sem um corpo. Assim, nascemos com um corpo e com uma estrutura psíquica projetada para desenvolver um ego. Ego e corpo formam um veículo, um instrumento projetado para que o espírito possa viver essa experiência material. Se foram muitos conceitos num único slide, não tem problema, porque eu fiz um esqueminha para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Bom, Prembaba fala que a alma, que eu ilustrei aqui com essa luz rosa dentro do espírito, a alma seria a porção individual do espírito. E essa alma, ela se manifesta através de um veículo aqui na experiência material. Esse veículo é composto por um ego e por um corpo. E essa alma é a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. E essa alma nos acompanha o ser durante toda a jornada evolutiva aqui na matéria, por meio dos ciclos de morte e renascimentos. E a alma deixa de existir quando a consciência ela se funde na consciência cósmica ou no grande espírito, porque não faz mais sentido ela continuar individualizada, apesar de que a individualidade ela permanece, mas ainda assim ela se funde à consciência cósmica. É complexo, mas eu tenho fé que a gente vai aqui desenvolver um pouco mais de conhecimento a respeito de tudo isso. Bom, então é isso. O veículo da experiência da alma na matéria é o ego mais corpo. Essa é a forma que a consciência encontra para se expandir através do ser humano no plano material. Assim como uma planta nasce e cresce a partir de uma semente, a consciência cósmica se manifesta e se expande através de uma consciência individual. Olha que interessante isso. O que ele está dizendo? Que a fonte criadora, Deus, consciência cósmica, o nome que for, para o todo, para a unidade, se expressa, experiencia e se manifesta através de cada um de nós. Ele fala aqui, ó, de uma consciência individual. O que ele quer dizer? Que eu agora, falando com vocês, sou uma expressão do divino. Que você agora, onde você está me ouvindo, é a expressão do divino, é a manifestação do divino numa individualidade. Eu, que estou Roberta, que estou um corpo, que estou aqui agora nesse tempo e espaço, vivendo uma experiência humana na matéria, sou a manifestação da consciência cósmica através dessa consciência individual. Então, tudo e todos estamos manifestando a consciência cósmica através da nossa individualidade. Isso é bem interessante, bem profundo, bem poético, bem lindo.
Nesse sentido, o ego é como uma semente que é plantada na terra com o objetivo de se desenvolver, amadurecer e gerar frutos. Essa semente traz consigo um potencial divino que vai se expressar de maneira particular por meio de cada um de nós. Ele está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Ele fala, então, que o ego, que nasce dessa estrutura psíquica e desse corpo aqui na matéria, esse ego ele é uma semente plantada no solo, na terra, que tem o objetivo de dar frutos. E a gente vai entender o que é esse dar frutos dentro dessa individualidade. Então, eu dou frutos e flores, você dá frutos e flores, e cada ser encarnado na matéria tem o potencial de dar frutos e flores que são únicos e que são individuais e que também são a manifestação desse divino. O ego, que a gente já entendeu, então, que é parte do veículo da alma aqui na matéria, que é o princípio da individuação, ele quer deixar claro, na parte inicial do capítulo 1, do que ele está falando quando ele chama ego. Porque na psicologia, nas filosofias, né, de uma forma geral, espirituais ou filosofias gregas, que tem origem ali na Grécia Antiga, quando a gente fala de ego, a gente pode ter diferentes conotações. Ele aqui já deixa claro que quando ele se refere a ego, ele está se referindo ao princípio do processo de individuação, ou o princípio da ideia de um eu. Então, o ego, que eu representei aqui com uma forma humana, ele tem função importante nesse projeto divino de expansão de consciência aqui, que a meta final é o restabelecimento da unidade, então ele tem uma função importante. E também ele representa o nascimento de um senso de separação. Por termos um corpo que tem definição, sim, que tem aqui fim, né? A gente vê os limites do nosso corpo físico, a gente cria, então, a mente cria uma ilusão de separação. Então, por eu me ver e ver os limites do meu corpo físico agora, eu acredito que eu estou separada desse notebook na minha frente. E se eu tivesse uma pessoa aqui do meu lado e ela na minha frente, eu vejo os limites, os contornos dela, e esses limites me dão a sensação de que ela está separada de mim, que ela é um indivíduo separado de mim. E ele diz que, de fato, no nível físico, que é esse nível aqui das aparências, nós estamos separados, no nível de corpo material. Mas, no nível do espírito, nós somos todos apenas um. Então, olha que legal, o ego, ele não é algo ruim, não é algo a ser abandonado, não é algo a ser rejeitado, rechaçado, odiado, nada disso. O ego faz parte do veículo de manifestação da nossa alma no plano material, que é um jogo divino, lembrando disso. O ego, ele traz uma sensação de individualidade, ele traz uma individualidade para a gente e também traz a percepção de que nós estamos separados. Dentro desse contexto do ego, dentro desse contexto da experiência material da alma, aqui no corpo biológico, no corpo físico, vamos introduzir a ideia de ilusão ou de Maya, que é uma palavra em sânscrito. A ilusão faz parte do jogo divino na Terra e está a serviço da expansão de consciência. Como a gente já tinha visto na introdução, né? O esquecimento da nossa origem, o esquecimento da nossa verdadeira identidade está a serviço do jogo divino, está a serviço da expansão de consciência. A gente sabe e sabia que iríamos esquecer. Faz parte do jogo se relembrar. E a isso se dá o nome de Mahamaya, ou Maya, que significa grande ilusão, tá? Maya, então, que é essa ilusão, encobre a nossa visão com o véu da dualidade, mas também a nossa grande professora. Eu coloquei uma ilustração aqui de uma mulher com um véu nos olhos, e esse véu, como o Prembaba ele chama, é o véu da dualidade. Bom e ruim, quente e frio, claro e escuro, alto, baixo, dia e noite, sol e lua. Então, a gente tem aqui, nessa realidade material, um filtro, um véu que faz com que a gente perceba essa realidade sempre através das polaridades, da dualidade.
Só que essa dualidade é proposital também. Essa dualidade tem a intenção e o propósito de nos ensinar. Ele chama de grande professora. Através dessa grande ilusão, que é Maia, aprendemos aquilo que precisamos aprender. E aos poucos vamos começando a enxergar além do véu da dualidade. Mahamaya, ou grande ilusão, é uma distorção da realidade que pode tomar muitas formas, entre elas o egoísmo, que ele chama de doença do ego. Eu tenho percebido que tem um movimento acontecendo de crianças, de várias mães dando o nome de Maia para as crianças. Eu não sei se não sei se elas sabem que Maia significa ilusão, não sei. Tem outros significados também, né? Quando você vai pesquisar a etimologia da palavra Maia, tem mãe, terra, enfim, né? Bom. Então ele apresenta para gente esse princípio da ideia do eu, mostrando aí que nós somos, na verdade, uma alma, que é a porção individual do espírito. Essa alma, ela ganha um corpo, um ego, para poder experienciar, através desse veículo, a experiência material, a experiência humana aqui na Terra, e que tudo isso faz parte e está a serviço da expansão de consciência. E aí ele traz, então, o ego como a semente que é plantada para que dê frutos. Ele agora vai introduzir algo também que eu considero muito lindo, muito poético, e que também é uma metáfora e que faz com que a gente compreenda através dessas metáforas, talvez de uma forma mais profunda do que se ele trouxesse de uma forma mais técnica. Vamos então entender as sementes do amor. Quando nos permitimos contemplar a beleza da vida, os fenômenos da natureza, percebemos que tudo é fantástico e que a vida vai muito além da realidade cotidiana que percebemos através dos olhos físicos. E é muito interessante eu estar gravando essa explanação nessa viagem, porque eu não planejei isso de uma forma intencional, racional. A gente viaja com os cachorros, eu e minha mãe, né? A gente gosta de trazer eles para o mato aqui, para aluga casas, né? Em lugares afastados da grande cidade, para poder nadar, correr solto, estar no contato com a natureza, onde eles ficam com um espaço muito grande para eles ficarem livres e brincarem. E aí, hoje é o dia da gravação desse capítulo 1, essa primeira parte, e eu tô aqui, abraçada 360 graus pela natureza. Não sei se dá para ouvir no vídeo, mas tem barulhinho de passarinho no fundo, aí tem um silêncio ao mesmo tempo, aí tem uma calma. Então ele fala, né, quando a gente para contemplar a grandeza da natureza, os processos que acontecem na natureza, a gente percebe que tudo é fantástico. Ele fala, né, que frutos e flores das mais variadas cores, fragrâncias, tamanhos, sabores, simplesmente brotam das árvores. Isso é fantástico. Ele traz o exemplo da semente. Eu criei aqui esse esquema para também facilitar o nosso entendimento, para a gente entender melhor. A semente contém em si uma porção mínima, um quanto de uma essência que é impressa num código genético. O código genético contém as informações sobre o potencial máximo, aquilo que ela vai realizar quando for plantada na Terra. Então, ele está dizendo que a semente, ela traz dentro dela aquilo que ele chama de potencial divino. Ela traz uma informação, um quantum da essência dela, do vir a ser, o que ela pode se tornar. Qual é o potencial máximo dessa semente? Então, num nível potencial, numa sementinha, contém a informação no código genético daquela semente, potencial máximo do que ela pode se tornar. E o potencial máximo são os frutos que ela vai dar. Você planta ali a semente da laranja, e aí você tem uma laranjeira, e aí você tem novas laranjas, lindas, cheirosas, saborosas, saudáveis, maravilhosas. Percebam essa metáfora aqui, que na verdade é a realidade, mas percebam a metáfora que ele vai fazer, tá? Mais para frente, em relação a nós, em relação ao nosso propósito. Da mesma maneira, nós, seres humanos, trazemos uma porção da consciência divina, que deseja se expandir e se expressar através de nós, como a gente viu no início. Nós também trazemos um código, uma espécie de programa a ser realizado. E esse programa é o propósito da nossa alma. Nós viemos para esse mundo justamente para realizar esse propósito, que também costumo chamar de visão, uma visão a ser compartilhada com o mundo. Ele está dizendo, então, que a gente traz um programa no nosso material genético,
que é essa consciência divina, uma partezinha da consciência divina, e esse programa, que também ele chama de visão, é uma mensagem, uma visão, uma perspectiva a ser compartilhada com o mundo, porque eu, que sou, lembra? Uma alma, que estou Roberta, que estou num corpo físico, que aparentemente estou separada de você, trago um programa, uma informação dentro de mim, que só eu tenho a visão que eu tenho, só eu tenho a perspectiva que eu tenho, só eu sou eu. E ele diz, então, que o propósito da alma é dar flores e frutos, como as sementes da natureza. Eu tenho, assim como você, um propósito de ter encarnado. Eu tenho uma visão, assim como você, a ser compartilhada com o mundo. Você é um ser individual que traz algo que só você tem, assim como eu, assim como cada um de nós. Ele chama isso de propósito da alma, esse programa que veio aqui se realizar. Então, assim como na natureza a gente planta a semente na terra, ele diz que nós, seres humanos, trazemos uma porção da consciência divina que deseja se expandir, se expressar através de nós. Também trazemos um código, um programa, algo a ser realizado. Esse programa é o propósito da alma. Nós viemos para esse mundo justamente para realizar esse propósito, que também costumo chamar de visão. Uma visão a ser compartilhada com o mundo. Aqui eu repeti o texto, eu só ilustrei, tá? A gente guardando aqui essa porção divina, uma sementinha da consciência divina, que tem um programa, essa semente, né, que guarda um programa que tem no seu código genético um quantum da essência desse ser, desse algo que vai se expressar no mundo, e guarda também dentro de si, cada um de nós, o potencial máximo de onde nós podemos chegar, do que nós podemos dar de frutos e flores no mundo. Ele introduz também, dentro dessa conversa que a gente está tendo, a noção da individualidade. O propósito se manifesta de forma muito particular em cada um de nós. Cada alma individual chega aqui com um programa específico a ser realizado, e esse programa ou propósito individual está alinhado com o propósito maior da vida. Eu estou me referindo ao que na sabedoria milenar do yoga é conhecido como Dharma, a lei universal que rege a vida e une todos os seres em torno do mesmo propósito. Em última instância, o Dharma, ou propósito maior da humanidade, é a expressão da consciência, mas costumo dizer que é o despertar do amor, pois a consciência se expande através do amor. Ele está dizendo aqui que cada um de nós é a expressão desse divino, a expressão dessa consciência cósmica, que veio se expressar individualmente em cada um de nós, e a expressão da individualidade de cada ser está a serviço do Dharma, que é o propósito coletivo. Então, quando eu me relembro quem eu sou e eu permito que a minha informação, que o meu programa, que a minha semente, que o ser que eu trago uma lembrança dentro de mim, ele se expresse, e ele dê flores, e ele dê frutos, e ele se manifeste, e ele compartilhe a sua visão, quando eu permito que isso venha à tona, eu individualmente, eu, Roberta, e você na sua individualidade, essa expressão minha e sua está a serviço de algo maior, está nesse fluxo maior, nesse Dharma. Saber qual é o propósito é saber o que viemos fazer aqui. E o que viemos fazer aqui está intimamente relacionado àquilo que somos em essência. Ou seja, o programa individual da alma está relacionado à consciência do ser. Assim como a laranjeira só pode dar laranjas, o ser humano só pode dar um tipo de fruto, que é o amor, pois é o amor a nossa essência. Então, eu ilustrei aqui que a semente da laranja, ela traz dentro dela o potencial máximo do que ela pode se tornar, uma grande árvore, que a gente chama de laranjeira, que dá infinitas laranjas, que é um fruto lindo, colorido, saboroso e que traz muitos benefícios para a nossa saúde. E que compõe a natureza, que compõe esse quadro gigante que fazemos parte. Então, dentro da semente da laranja, de cada uma daquelas sementinhas que vem dentro da laranja, quando a gente abre ela, a gente vê várias sementes, dentro de cada uma delas contém o potencial de se tornar uma grande laranjeira e dar muitas laranjas mais. Assim é o ser humano. O ser humano, ele
contém dentro de si a semente do amor, porque essa é a essência de todos os seres humanos, o amor. É isso que ele está dizendo. O amor se manifesta de diferentes formas. Ele diz: entretanto, o amor é um fruto que pode se manifestar de infinitas formas. Cada alma traz consigo dons e talentos que são a maneira única por meio da qual o amor se expressa através de nós. Mais uma vez aqui, isso que a gente já conversou, de que nós somos a individualização do grande espírito, que nós contemos a semente do amor dentro de nós e que o amor ele se expressa em cada um de nós e a partir de cada um de nós de formas muito únicas e muito individuais. Então, a gente viu até agora, nessa primeira parte do capítulo 1, que já tem bastante coisa, né? Eu falei para vocês, por isso que eu preferi separar em duas partes para a gente ter um melhor entendimento sobre cada capítulo. Então, a gente viu aí essa ideia de eu, de indivíduo, de estarmos separados uns dos outros, mas ao mesmo tempo nós todos fazemos parte desse grande quebra-cabeça divino, cósmico, desse Dharma, que é uma lei universal. E cada individualidade, cada um de nós, contém um programa, contém uma visão a ser compartilhada com o mundo, contém peculiaridades que são formas diferentes de se expressar. Então, cada um de nós, que é um ser individual, trazemos conosco a essência do nosso ser adormecida, temos essa semente dentro de nós, e nós viemos, então, aqui para o jogo material, que faz parte do jogo divino, para expressar quem nós realmente somos na nossa essência, dentro da nossa semente. E cada um faz isso de uma forma completamente diferente. E cada vez que nós nos permitirmos ser quem nós realmente somos, cada vez que nós nos lembramos da nossa verdadeira identidade, a gente então está se manifestando, e ao se manifestar, o divino está se manifestando, na verdade, através de nós. E a gente vai entendendo isso ao longo da leitura, como que isso é bonito e interessante, né? Como que a gente vem e se esquece, a gente já sabe que nós vamos nos esquecer, a gente já sabe da grande ilusão, a gente já sabe de Maia, e a gente escolhe mesmo assim se esquecer para passar pela jornada de se relembrar de quem nós realmente somos, de poder expressar quem nós somos individualmente no mundo, e o quanto isso é bonito, porque isso faz parte de um grande jogo onde todos nós estamos inseridos, e cada um depende, entre aspas, do outro, porque quando eu me permito expressar o meu ser, isso ativa em você a vontade também de ser você, o seu verdadeiro eu. E aí, Prembaba, ele introduz agora a noção de desafios. Ele fala que, ao mesmo tempo que cada alma traz consigo dons e talentos, que são as suas virtudes e as suas potencialidades a serem desenvolvidas, ela também traz desafios que servirão para o próprio crescimento da alma. Ele divide em dois tipos de desafios. Alguns desafios são parte do próprio programa da alma e se encontram impressos no DNA, como as doenças genéticas e determinadas limitações físicas. Ele traz o exemplo das doenças e das limitações físicas, mas não são só desafios físicos, não, tá? Desafios relacionais, desafios de comportamento, desafios emocionais também estão impressos no DNA, tá? É porque ele talvez tenha, bom, não sei o que ele quis, mas além do físico tem esses outros que eu falei, tá bom? E outros tipos de desafios, ele fala que são aqueles gerados a partir das escolhas que a alma fizer no decorrer da encarnação. Então, a gente já traz uma bagagem, tanto de dons e talentos, né, tanto de individualidade, de potência do que nós podemos vir a ser, do que nós podemos dar de frutos e flores, e também trazemos uma porção de desafios. Além dos desafios que a gente já traz, a gente também pode criar novos desafios aqui na encarnação. Independente da natureza, ambos os desafios, todos os desafios estão a serviço do jogo divino. Todos os desafios são aprendizados, podem ser usados como aprendizados por cada um, cada alma. As paradas do caminho. Os desafios ou obstáculos são lugares de parada na jornada da alma em evolução. A viagem é longa e muitas vezes nos sentimos cansados. Às vezes precisamos parar para abastecer,
e nos alimentar, às vezes para cumprir acordos em lugares específicos, mas toda parada serve para, de alguma maneira, a gente se recuperar e absorver aprendizados. As pausas servem para revermos o mapa da vida e nos situarmos na jornada. Nesses momentos, também podemos rever os lugares por onde andamos e os buracos pelos quais passamos, a fim de evitar novas quedas. Mas paramos principalmente para resgatar partes nossas que ficaram presas no passado e para absorver determinadas lições. E dessa forma, vamos nos fortalecendo para seguir rumo ao destino final, que seria a unidade. E eu fiz um esqueminha também aqui sobre essa parte para a gente entender de uma forma um pouco diferente, assimilar de uma forma diferente. Para que servem as paradas da vida? As paradas da vida servem para que a gente se abasteça e se alimente, para que a gente cumpra acordos em lugares específicos, para a gente recuperar e absorver os aprendizados, para a gente rever o mapa da vida e a gente se situar na jornada da nossa vida. Nesses momentos também podemos rever os lugares por onde andamos, os buracos pelos quais passamos, a fim de evitar novas quedas. Mas paramos principalmente para resgatar partes nossas que ficaram presas no passado e para absorver determinadas lições. Dessa forma, vamos nos fortalecendo para seguir rumo ao destino final. Isso é muito legal. Esses trechos aqui são muito interessantes para a gente encarar as pausas da nossa vida, os desafios, os obstáculos, os momentos de reflexão, os momentos de introspecção, como um grande balanço da nossa alma. Para a gente olhar para trás, para a gente entender onde a gente caiu, para a gente entender onde a gente foi feliz, para a gente entender o que a gente fez de certo, entre aspas, o que a gente fez de errado também, entre aspas, os encontros difíceis, os relacionamentos conflituosos, tudo que a gente absorveu de aprendizado, aquilo que a gente pode aprender ainda sobre o que a gente viveu até aqui. Então, esses grandes momentos de pausas, ou os momentos de grandes desafios que exigem de nós uma expansão de consciência, que exigem de nós superações, são paradas no caminho que fazem parte do jogo divino, que fazem parte do nosso processo de evolução, e todos estão a serviço da nossa expansão de consciência. Tá bem? Isso é muito importante. Ele introduz a noção de karma. Esses lugares de parada, onde a alma estaciona temporariamente para absorver determinados aprendizados e se libertar da cadeia de reações geradas pelas ações equivocadas do passado, são o que chamamos de karma. A palavra em sânscrito, karma, significa literalmente ação, mas se refere a uma lei cósmica, que é a lei de causa e efeito, ação e reação, que determina que todo efeito tem uma causa. Tudo que se manifesta agora em nossas vidas é um produto das nossas ações do passado. Para toda ação existe uma reação. Assim, o karma envolve não somente a ação em si, mas a reação inerente a ela. Karma Yoga, também é bem interessante. Uma via do yoga chamada Karma Yoga, ou yoga da ação, fala sobre a prática da não ação, que é uma ação que não gera reação, uma causa sem efeito. Entretanto, para uma ação não gerar reação, ela precisa ser desprovida de interesses egoístas. Esse é o fundamento básico do Karma Yoga, cujo principal instrumento é a ação ou serviço desinteressado. Então, ele está apresentando aqui, para quem não conhece, ou reforçando para quem já conhece, o karma é uma palavra em sânscrito que significa ação. E toda ação contém em si mesma uma reação. Tem pessoas que chamam de lei de ação e reação, lei de causa e efeito, lei do plantio e da semeadura. Aqui se faz, aqui se paga, não tem um negócio desse? Esse aí eu não gosto muito não, porque pode trazer conceitos distorcidos sobre o que seja karma. Então, o karma é ação e reação. O Karma Yoga é uma linha do yoga que propõe a ação desinteressada ou serviço desinteressado, que é quando você se manifesta, quando você escolhe, quando você age sem interesses egoístas. E aí, quando você age de forma desinteressada, sem interesses egoístas, você age, mas não recebe a reação, porque você está em alinhamento. Então, você não gera karma. Isso é bem interessante, gente. Muito se fala em yoga hoje em dia, principalmente aqui no Ocidente, a gente tem a ideia do yoga, de uma forma geral, que o yoga são aquelas posturas, né, com o corpo físico, estado de meditação, de mindfulness, mas ele diz que pouco se sabe de verdade sobre o que é o yoga.
Yoga não é simplesmente um sistema de posturas físicas e meditação. Yoga é um grande conjunto de técnicas e ferramentas capazes de atuar em todos os níveis do nosso sistema, no nível físico, mental, emocional, energético e espiritual, que tem a função de nos ajudar a reconectar com a realidade maior, com a nossa essência, ou ainda com a nossa verdadeira identidade. Por isso, yoga é um caminho de autorrealização ou de libertação. Ao reconhecermos a nossa verdadeira identidade, nos tornamos livres para ser quem somos. Então, yoga vai muito além de posturas físicas. Yoga, eu diria que é uma filosofia de vida, é uma forma de se autorrealizar como ser humano, como uma alma encarnada. Karma Yoga é o caminho de liberdade através da ação. É a via do yoga que conduz à autorrealização por meio do serviço desinteressado. A ação desinteressada nos liberta, pois ela possibilita que deixemos de produzir reações e, consequentemente, que nos liberta da teia do karma. Mas isso é possível somente quando karma, que é a ação, e dharma, que é o propósito, estão alinhados, o que significa que as nossas ações correspondem ao que de fato viemos fazer aqui. Quanto mais alinhadas estiverem com um propósito maior, menos efeitos as nossas ações causarão, e mais consciência elas trarão ao planeta, pois o propósito da alma individual está diretamente ligado ao dharma e ao karma coletivos. Olha que interessante, ele está dizendo que seguir o Karma Yoga, que é seguir essa consciência de agir sem interesses egoístas, mas sim de forma desinteressada, faz com que a gente gere cada vez menos karmas, que a gente receba cada vez menos ações do passado. Que a gente para de topar nas mesmas pedras, que a gente pare de ficar em loopings das reações em cadeia das nossas ações do passado, dessa vida e de outras vidas. Porque o karma é isso, eu agi aqui ou no passado, ou vou agir no futuro e vou colher em algum momento as reações dessa ação. Se a minha ação ela foi egoísta, ela foi pensada puramente para meu benefício, pensando no meu umbigo, pensando que eu sou única no mundo, o que vai acontecer é que eu vou ter que colher a reação disso. Agora, o que ele propõe? Se você age com base no seu Dharma, no seu fluxo divino, naquele programa da sua alma, se você está em fluxo com o teu verdadeiro ser, isso significa que você está em unidade com Deus. Isso significa que você está vivendo o caminho do amor, significa que você está vivendo o seu propósito, a sua missão, que você está sendo quem você é em essência. E todos nós somos, em essência, a fonte criadora, o divino, a consciência cósmica. Entende? Então, quanto mais ação pautada no teu verdadeiro ser, menos reações você vai colher. Então, você vai agir de uma forma desinteressada cada vez mais. Quando ele fala de forma desinteressada, ele está dizendo que você age em unidade com o teu verdadeiro ser. Quando você age em unidade com o teu verdadeiro ser, o ser, ele é unidade, ele é global, ele é o todo. Então, a ação, ela não traz prejuízo para outra pessoa, entende? Porque quando ele separa ação egoísta de ação desinteressada, ele está separando. O que ele está querendo dizer? Quando a gente age com base somente no nosso desejo individual, quando a gente está desconectado da nossa essência, quando a gente está pensando só materialmente, estou falando de dinheiro, não, de coisas materiais, não, só enquanto uma personalidade material, isso que eu quero dizer, a gente não está necessariamente pensando que a nossa ação, o nosso desejo pode prejudicar uma espécie, pode prejudicar outro ser humano, pode prejudicar uma outra situação. Então a gente vai agindo sem pensar que a gente pode estar fazendo um monte de besteira, entendeu? E aí a gente não faz ideia que em algum momento a gente vai colher o resultado de tudo isso que a gente escolheu. Agora, se a gente está alinhado, o nosso propósito de vida está alinhado com a nossa ação, a gente tem uma ação cada vez menos suja, entendeu? Não sei se essa é a melhor palavra, porque eu não sei como que vai chegar aí. Mas a gente age pensando no todo cada vez mais. É isso. Então eu ajo, se eu estou vivendo o meu ser, e o meu ser é a fonte criadora, né? O meu ser, ele é divino, ele pensa no todo, ele pensa a unidade, ele vive a unidade. Se eu estou conectada com o meu verdadeiro ser, eu já sei se uma ação ela está sendo ética, ela está sendo honesta, ela está sendo justa, ela está levando em consideração o bem de todos, não só o próprio bem, entende? Consegue perceber? Me falem aqui embaixo como que chegou aí para vocês, para você, esse conceito do Karma Yoga, o conceito do serviço desinteressado, a questão da reação em cadeia
das ações do passado, que é o karma. Me fala como é que tá tudo isso aqui, porque eu sei que são conceitos complexos, ainda mais para os ocidentais aqui como nós, que somos mais voltados para a matéria, enquanto que o Oriente tem uma tendência a pensar o ser, né, o espírito. Claro que eu estou generalizando. Acabaram os slides aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Bom, falei que era bastante coisa, né? Imagina se agora a gente fosse entrar na segunda parte do capítulo 1. Seria muita coisa. Por isso que eu decidi, que bom, dividir, porque tem muitos conceitos. Então, nessa parte 1, ele traz a ideia de como que nasce esse princípio do eu, como que nasce junto com o princípio do eu a noção de separação, que é uma ilusão e que faz parte de Maia, faz parte da grande ilusão. E essa grande ilusão, ela está a serviço do nosso aprendizado, da nossa expansão de consciência, ela faz parte da trajetória. A percepção de separação, a percepção de que eu sou um eu separado de outros eus, e de que nós não somos uma unidade, faz parte do jogo e do esquecimento de estarmos aqui. A gente já sabia disso antes de encarnar. Então, o que a gente está tentando fazer agora, também com a leitura, com o clube de leitura, leitura desse livro, a busca de cada um de nós, envolve essa busca pela relembrança, né, de quem nós realmente somos. Então, faz parte do jogo esquecer para que a gente possa buscar caminhos, cada um buscando os seus caminhos, para se relembrar da verdadeira essência. E quando a gente se relembra da nossa verdadeira essência, nossa verdadeira... Não sei se pausou aqui ou não. Bom, e quando a gente se relembra da nossa verdadeira identidade, de quem nós realmente somos, as nossas ações no mundo, elas param de gerar karmas, param de gerar reações, que são aquelas reações que fazem a gente estar sempre em looping, presos nas ações do passado. Porque a gente começa a agir de uma forma desinteressada, a gente começa a agir em unidade com o todo, pensando no bem comum, a gente para de andar e fazer besteira, entendeu? É isso. É isso. Então, a gente limpa as nossas ações cada vez mais. Então, é isso. Eu sugiro que você reassista essa explanação, essa explicação, que você releia pelo menos essa parte e que também leia ou releia a parte 2, que a gente vai ver no próximo vídeo, para que você assimile cada vez melhor. No próximo vídeo, a gente vai ver a parte que ele chama de influências externas. Esquecimento da visão, que é a visão, né, o propósito da alma. A gente vai ver venenos para a consciência, repressão e negação. E aí a gente fecha o capítulo 1. Como vocês podem ver, traz conceitos muito interessantes. Quem se considera aí uma buscadora, ou quem nem sabia que termo é esse, mas que está em busca de propósito, está em busca de expansão de consciência, que está em busca de sentido para a vida, que está em busca de entender os próprios processos. Se você está num momento paradas do caminho, né, os momentos de desafio ou obstáculo, que são aqueles momentos de balanço interno, como ele já traz aqui no capítulo 1, saiba que faz parte do seu jogo aqui na Terra. Saiba que faz parte do seu caminho, do seu processo de aprendizado, de expansão de consciência, tá? Aproveita esse momento. Aproveita para se conhecer um pouco mais, aproveita para olhar para o passado, fazer um balanço das suas ações, daquilo que você colheu, daquilo que se manifestou na sua vida. Saiba que nada é manifestado sem que você tenha causado aquilo, mesmo que de forma inconsciente. Olha para trás, colhe os aprendizados para que você não caia nos mesmos buracos, para que você não cometa as mesmas ações que te trouxeram os resultados que você não gostou. Então, faça um balanço interno, aproveita esse momento, aproveita que você está aqui, então você está em busca de aprendizado, de expansão de consciência, senão você não estaria aqui nesse vídeo, senão você não estaria me ouvindo nesse exato momento. Aproveita essa leitura, aproveita esse momento de busca que você está vivendo agora para extrair o melhor, para extrair o máximo de informações sobre você, sobre a realidade, sobre a existência humana, sobre o mundo, tudo como funciona, na verdade, né, por trás das ilusões, dos véus que nós temos aqui, que nós precisamos ir tirando dos nossos olhos as vendas da dualidade, do esquecimento, que é Maia, a grande ilusão. Então, a gente está aqui juntos para se relembrar de tudo isso, tá bom? Estou aqui fazendo um canal, estou sendo um canal aqui para a gente se relembrar.
da nossa verdadeira identidade, da nossa essência, do nosso propósito e do que realmente importa, ok? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Mande notícias, comente aqui embaixo, manda pergunta, me diz o que que você achou dessa primeira parte, me diz o que que você achou do capítulo 1, me fala o que que você pensa sobre esses conceitos, você já conhecia esses conceitos, você passou a conhecer agora, são complexos para você esses conceitos ou são fáceis, você entende com facilidade tudo isso, você de certa forma, você sente também que nada disso é novo, mesmo que você esteja vendo pela primeira vez, você sente que está só se relembrando de tudo isso, que lá no íntimo você já sabia de tudo isso, está só se relembrando? Se você tem essa sensação, é por causa disso, né? A gente está só se relembrando mesmo, a gente já sabe de tudo isso. Só que a gente esquece aqui na matéria, né, nesse veículo, nesse corpo, nesse ego, a gente esquece para poder se relembrar e para poder permitir que o nosso potencial máximo que a gente trouxe lá, a nossa sementinha dentro de nós, possa se expressar dessa forma única, individual que é você, que sou eu e que é cada um dos seres que existem e compartilham essa jornada, esse quebra-cabeça aqui divino, ok? Gratidão, fique com Deus, compartilhe essas informações aqui de valor. Um beijo.